Imagine que você faz clássicos podcasts de conversa com convidados. E um dia, o Plantenton Ward, o animador e um dos criadores de Hora de Aventura, te chama para um café. Assim nasceu uma ideia de um podcast animado, com uma animação completamente psicodélica e distoante com a conversa, que flui de forma totalmente natural por serem baseados em um podcast real, The Duncan Trussell Family Hour, um podcast apresentado pelo Duncan, um comediante, escritor e ator, já tendo mais de 500 episódios. Opa, eu sou o Pixel. Hoje eu vou falar sobre a série que mudou a minha vida, The Midnight Gospel. The Midnight Gospel é um podcast no espaço, protagonizado pelo Clancy, um jovem vagabundo que segue um sonho, mas acho que é melhor ele se apresentar. Odeido, que estão fazendo um videozinho aí pra mim. Arigato. Olá, rapaziada do canal do Pixel. Savá? Sou eu sim, o Clancy, sim, o Clancy do maior Spacecaster do mundo, onde eu entrevisto seres maneiros no meu simulador de multiversos. E eu tenho uma Charlotte, né? E nós moramos numa dimensão chamada Chromatic Ribbon. E suck my balls, Sarah! E o Brasilzão inteiro escuta o meu Spacecaster. Au! Netflix, passa no RH, hein? Vacilona. Abraço! E lá nesses seus mundos simulados pelo seu simulador, existem os seus convidados pro seu espaço cache. E é sobre eles e essas suas aventuras dos simuladores que a gente vai falar aqui hoje. Receba, caralho! Você quer ser entrevistada pro meu EspaçoCast? Ele é um sucesso e é transmitido no espaço. Talvez. O primeiro episódio é, de cara, o melhor episódio pra falar o que é The Midnight Gospel. O Clancy resolve ir para um mundo onde está rolando um apocalipse zumbi. E por acaso cai bem aonde o presidente daquele país que faz referência aos Estados Unidos está, que é o cara de óculos. Quando o Clancy chega, ele pergunta se pode entrevistar ele e o presidente aceita. E a primeira pergunta é sobre o apocalipse que tá rolando. Só que o presidente já tava cansado de pensar sobre o apocalipse zumbi. Então, eles vão conversar simplesmente sobre drogas e autocontrole, do começo até o fim, sobrevivendo ao apocalipse e falando sobre esse tema. É loucura, só aceita, legal pra caralho, droga, zumbi, uhul! E é aí que começa a minha paixão por essa série. Geralmente, em uma produção audiovisual, você é um personagem preso em suas falas, você já tem um roteiro pré-definido, você tem um tempo de tela onde você tem que falar suas coisas, o que faz tudo parecer meio artificial. É diferente em The Midnight Gospel. Ele foi baseado em um podcast na vida real. As conversas são retiradas de lá, que é o podcast do Duncan. A conversa é o coração da animação. Mas mesmo o papo fluindo muito bem, é claro que The Midnight Gospel não é perfeito. Principalmente que seu começo, quando você não entende ainda muito bem o que é a série, você precisa compreender o que o Duncan tá querendo passar. A conversa, como eu disse antes, e a animação são distoantes. Ou seja, o que o Clancy tá fazendo, o que tá rolando naquele mundão lá, na maioria dos episódios não conversa o que eles estão falando naquele papo, o que é um grande problema pra você que tem déficit de atenção, qualquer problema onde você não consegue prestar muito bem atenção no que tá rolando na série. E o próprio Duncan fala dessa dificuldade, que é a proporção de animação barra conversa. Ou seja, o quanto que a animação vai casar com a conversa, o quanto que isso vai atrapalhar a conversa e a fluidez dela. Mas confia em mim que em muitos episódios eles fazem isso ser perfeito. Alguns podem ficar meio confusos sim, e com certeza é uma série que você vai reassistir cada episódio algumas vezes, porque, mano, é muita coisa mesmo pra você prestar atenção, principalmente se você assistir em inglês. Pega essa visão, pega essa churrasca. A grande mensagem que eles querem ter durante esse papo inteiro é que o ideal é nós se conhecer como pessoa, para sabermos quais são nossos limites, o que a gente tá sentindo e o que a gente busca utilizar tal droga. Não querendo demonizar essas drogas, mas você entender o que aquilo faz e o que você tá procurando, querendo usar aquilo. E tudo nesse episódio é falado com prioridade, porque a gente tem que lembrar que The Midnight Gospel, por ser baseado em um podcast real de convidados, ele traz pessoas que falam desse assunto com prioridade. E uma delas, que é o cara de óculos, na vida real ele se chama Dr. Dre. O cara de óculos tem um nome real. Ele é uma personalidade norte-americana, é médico e especialista em tratamento contra as drogas.
Lá ele. E lembrando que também nesse episódio tem um assunto que vai ser recorrente durante a série toda praticamente, mas nesse primeiro episódio ele só dá uma passada, que é a importância da meditação na vida de Duncan. Ele usou a meditação para que ele não sentisse mais ódio. E também nos é mostrado nesse episódio uma sátira a desenhos infantis, que são justamente todo o episódio, ou a maioria deles, tem uma musiquinha no final, que é para dar uma resumida no episódio, para ver se tu aprendeu alguma coisa com isso. Ele vai resumir tudo e vai falar que não sei o que. Eu aprendi essa lição aqui hoje. E a lição final é que é muito bom ser um zumbi. Durante o episódio todo, Clancy, o cara de óculos, tá fugindo dos zumbis, mas uma hora são mordidos, o que é inevitável. E quando viram zumbis, se sentem libertados, justamente entendem que estando vivos e mortos ao mesmo tempo, não precisam mais ter pressa de viver. Eles podem viver lentamente do jeito que quiserem. E na minha visão, isso responde muito bem as dúvidas que tive durante o papo, que foi se drogas são boas ou não, ou como encontrar esse meu autocontrole. E a resolução que essa música traz é simples, né? É primeiro me aceitando do jeito que sou e aceitando o tempo que eu tenho. São as circunstâncias que deixam as coisas ruins. Muito obrigado por ser meu convidado hoje. Quais são suas últimas palavras? Muito obrigado por me convidar. Últimas palavras. Não existe esse negócio de droga ruim. São as circunstâncias. Ok, entendemos porque você gosta de The Midnight Gospel, mas por que você se importa tanto com ela a ponto de você fazer um vídeo inteiro sobre uma série que foi cancelada pela Netflix, tendo só 10 episódios de 20 minutos? Como ela impactou tanto assim na sua vida? E agora eu vou contar pra vocês um relato pessoal da minha vida e expor um pouco da minha história com The Midnight Gospel. Obviamente, por ser uma animação, ela estava sendo feita muito antes da data que ela lançou, que é justamente na pandemia e na época que podcasts estavam em alta, principalmente no Brasil, pois era bem na hora que estava estourando o cenário brasileiro de podcasts graças ao Flow. O MesaCast fez muito sucesso com convidados por ser uma nova forma de entrevistar pessoas e entender elas de uma forma bem mais conversa de bar que você tem no seu cotidiano, humanizando muito mais essas pessoas, esses famosos que estão ali. E The Midnight Gospel, diferente de outras séries, eles não te força muito a você tentar entender o que tá rolando no mundo dele. Não, ele quer primordialmente que você entre nessa conversa. E por The Midnight Gospel, eu queria que você foque principalmente na conversa, em um momento tão sombrio quanto a pandemia, principalmente para adolescentes que perdem uma das fases mais importantes da sua vida. Foi um refúgio pra mim se agarrar nas conversas de Clancy, em seus papos reflexivos, em tudo que tinha a oferecer. E principalmente por eu estar sozinho durante todo esse tempo, isolado, sem suas convivências e sem sua rotina habitual. Graças ao Clancy, ele me ensinou o poder do pensar e de questionar. Agregava muito à minha vida a ponto de que seria algo muito maior, ia ser transformador lá pra frente. Medite como Cristo! O segundo episódio de The Midnight Gospel. É agora que as coisas vão começar a você entender qual que é dessa parada. Se no primeiro episódio a gente tava tratando assuntos bem mais corriqueiros e por aí vai, bem mais simples pra pescar o espectador a assistir, no segundo a gente vai entender de fato. A gente vai ter o primeiro episódio em que a gente vai tratar uma crise existencial, que é a morte. E nada melhor do que a nossa entrevistada dessa conversa, Annie Limont. Tá escrito e você vai entender quem que é. E ela escreve e fala sobre assuntos com letras maiúsculas. E ela é uma escritora ativista e progressista. Foda, né? Também é alcoólatra. Ele vai te introduzir o que vai ser todos os episódios a partir desse. Porque todos vão ter mais ou menos essa temática de crises existenciais, como eu falei, sobre assuntos que todo mundo já teve na sua vida ou se questionou. No começo do episódio nos é apresentado algumas informações muito boas, que é, além de novamente ressaltar o que eu falei muitas vezes aqui já durante o vídeo, que o Clancy é um adolescente idiota, ele mostra que o Clancy também tem uma família. O simulador que ele utiliza não foi ele que comprou e tá com defeito, ele é deixado e não cuida das suas coisas, é tudo largado mesmo,
que nem você, Cheetos Bola, que tá assistindo esse vídeo agora. Tô brincando, você pode ser um cara muito legal também, foi mal. Minha opinião versus a sua opinião. Rapidamente, um pouquinho da relação que o Clancy tem com a irmã dele, que ele pede dinheiro pra ela e tudo mais, não devolve de volta. E como a família dele não gosta da ideia dele ter largado tudo pra seguir fazendo seu podcast, e ele não consegue enxergar nenhum desses problemas de forma responsável. Ele quer mesmo mostrar pra todo mundo que ele vai conseguir fazer isso de volta e vai dar geral pro caralho. Mas agora vamos falar sobre um pouco do universo que o Clancy tá nesse episódio. É bem curioso, porque ele é um dos mais complexos do universo de todos. É um universo cheio de cervos misturado com cachorros e palhacinhos. Sim, tem muito palhacinho fofinho, palhacinho aí, palhacinho, palhacinho. E aí, pau! O J-Dog mata esses palhacinhos todos, tira tudo isso, porque o episódio é sobre o ciclo da vida. Todo mundo morre, morte, morte, morte. E aí aparece a crítica ao capitalismo, com o humano chegando também vestido de palhaços e matando esses J-Dog, levando vários deles, porque naquela sociedade todo mundo é viciado como carne, mesmo não precisando de carne. Mas o episódio não é sobre isso, esquece isso que eu falei. Aí começa com a entrevista com a Annie, ou a J-Dog, né? E as coisas começam a ficar interessantes, porque a Annie fala algo que em todos os seus livros é presente também nessa conversa, que é um dos primeiros pontos, que é como ela teve que lidar com a morte sempre na sua vida, de modo corriqueiro a um ponto que para ela se tornou normal. E isso é muito curioso, porque provavelmente todos aqui vão ter que lidar com algum luto, alguém que morreu, alguma pessoa próxima. Por que a gente fica tão mal com essas questões e tem tanto medo, sendo que elas são a maior certeza da sua vida? Por que você tem medo disso? Esse é o questionamento que a Annie vai trazer nesse episódio. A gente lidar com a morte de uma forma normal. Sei lá, mano. A brisa, ela versus a minha brisa versus a brisa de todos. E é exatamente isso que vai tratar o episódio. O quão libertador é você lidar com a morte. Quanto a terapia pode te ajudar ou te atrapalhar, você sendo um indivíduo que produz arte, ou um ator, um escritor, ou o que seja. Como, por exemplo, a Annie, que era escritora, ela achava que seus livros que ela escrevia sóbria não era tão bom quanto que ela escreveu alcoolizada. Mas me dá um minutinho, por favor, porque eu tô ficando sóbrio. Muitas vezes, artistas, youtubers, escritores, editores, por terem um trabalho criativo que tratem do seu indivíduo, de você buscar muito a si próprio, a gente acaba tendo que encontrar outras alternativas. Isso se torna, com o tempo, quase como um combustível da nossa arte. É nocivo, e aí ele entende isso, nós também entendemos isso. Ela teve que se adaptar à sua nova escrita com ela sóbria. E é depois desse assunto que começa o título do episódio, que é Medite como Cristo. Eles vão embarcar para um assunto falando sobre o Satã do cristianismo e comparando nosso Jesus Cristo como um bem social. Jesus é um serviço para a humanidade, mas só que essa é só a forma como o Ocidente interpreta a Jesus e seus ensinamentos. E eles comentam como Jesus, na verdade, falava sobre outros assuntos. Ele não falava de amor da forma platônica como conhecemos, e sim sobre generosidade e se colocar no lugar do próximo. Bem, pelo menos é isso que eu acho, e é isso que eu tirei desse assunto dele sobre Jesus. Eu posso estar completamente errado e vocês podem estar me xingando agora e me julgando. E aí começa a música do episódio e vamos voltar pro que eu tava falando. A música do episódio é simplesmente tudo acontecendo. Crítica ao capitalismo, esse ciclo tudo dominando a porra toda. E aí vem a rebelião, e é isso, vai ser com sangue agora, vai resolver. E explode, e pum, e música de rock. Esse foi o episódio de The Midnight Gospel 2. E agora que a gente tem um episódio mais complexo pra falar melhor do que o assunto das drogas, você entende o que eu quero dizer com o te forçar a pensar. Provavelmente se você assistir, você vai tirar outra interpretação sobre as questões de Jesus do Ocidente, sobre meditações, sobre a questão do alcoolismo, sobre seus vícios e como você vai lidar com a morte. A sua interpretação é a sua busca de autoconhecimento, é a sua aventura. E pro vídeo não ficar muito longo, vocês provavelmente sabem que eu não posso falar de todos os episódios aqui, senão vai ficar muito extenso. Mas para incentivar vocês mais ainda a assistir os outros episódios, tem muita coisa ainda que eu não contei aqui que The Midnight Gospel te ensina.
No terceiro episódio você vai aprender sobre magia com o convidado Damien Echols, que é o mano que simplesmente inspirou o Ed de Stranger Things. Ele viveu grande parte da sua vida na cadeia e ele não era culpado pelo crime. E o que salvou ele foi ele ter contato com essa nova paixão dele, que é a magia. No quarto episódio, fã de Hora de Aventura vai adorar a animação. A convidada é a Trude e ela vai falar sobre o perdão e a importância de escutar alguém. Então, até agora que eu mostrei, na época, pra mim, foi mais uma companhia de estar com clientes participando das conversas e pensando nesses assuntos, do que algo que realmente tinha me moldado até então. Esse é o episódio que muda tudo pra mim. Principalmente porque, pra mim, a pandemia foi um completo caos. Meus pais tinham se separado, eu tinha perdido um parente muito próximo pra mim, eu tinha me mudado de casa, eu não tava tendo contato nenhum com os meus amigos, meu relacionamento amoroso tava um lixo. E, infelizmente, eu tive que dar tudo isso apenas com a minha solidão e os meus pensamentos. Eu estava precisando dessa conversa que Duncan me proporcionou. Tudo isso foi muito por acaso, porque eu só fui assistir The Midnight Gospel porque eu achei muito bonito o estilo de arte. E o Rei das Colheres é diferente de todos os outros episódios que eu mencionei até agora, porque aqui a conversa não é destoante da animação. O Clancy resolve ir pra uma prisão extremamente protegida. Lá não tem como sair mesmo, só se você aprender a lição e ser uma boa pessoa. É uma prisão de seres simulados rebeldes, onde eles presenciam todo dia a morte e o renascimento. A gente vai estar, durante esse episódio, presenciando, estando do lado de um prisioneiro que tenta sempre fugir da prisão, mas nunca consegue. Porém, não é ele que a gente vai entrevistar hoje. A gente vai entrevistar o pássaro Jason, que é animal da alma do nosso prisioneiro Bob. E antes disso, não vai ser diferente agora, vamos falar de Jason Lowe, que é simplesmente um escritor, professor de meditação e pesquisador. Ele fez livros como Generation Rex, Ultra Culture Journal, The Angelic Reformation e Queen Valentine. E eu não li nenhum desses livros, então eu não sei porque eu pronunciei eles. Mas o importante é o que todas essas obras têm em comum, que é a tentativa de entender o significado e como existir na sua vida. Agora, voltando pro episódio, o prisioneiro é uma figura muito importante da gente entender durante essa animação toda. E vamos falar sobre como ele é no começo do episódio. Ele se mostra ser um cara extremamente agressivo e fora de si, mostrando que ele quer sair a todo custo. Então ele se irrita com qualquer coisa e é extremamente furioso e mata todo mundo e toma um tiro do Pig, do porco, do polícia, do fardado. E nos é apresentado a armadilha existencial, aquele clássico julgamento que a gente conhece do lance da pena pesando pro seu coração. Durante essa animação, fazendo o julgamento do coração do Bob para saber se ele é uma boa pessoa ou não, como a animação recorre, como é feito esse momento do julgamento, mostrando cenas de agressividade, de violência, mostrando o quanto que ele tá perturbado com sua própria vida, mas enfim, a gente entende também que ele não tá preparado pra sair da prisão. O Bob, ele morre dessa primeira vez, mas ele ainda não parece entender muito bem, ele ainda tá angustiado, ainda tá com raiva. Ele de novo falha, repete, morre, é julgado e reprova na sua armadilha existencial. Porém agora, sua alma não parece estar violenta, ela tá mais agonizada, ela grita. E agora a gente tem o início da nossa entrevista com o Jason explicando sobre a teoria de Indra. E eu queria chamar o meu amigo Hamlet ARL para explicar essa parte, para eu não passar essa informação, porque ela é muito importante lá pra frente do vídeo. Indra é um dos deuses mais antigos do panteão da Índia. E através de mitos, os antigos da Índia explicavam os fenômenos naturais através de suas histórias, como a chuva, a colheita, a vida em si. Tudo era explicado através dos mitos e um deles foi o de Indra. Em algum momento da história da humanidade, é possível que esse Indra tenha se conectado com o budismo e com o budismo chinês também. Isso porque no próprio budismo eles contam uma história, a história da rede de Indra. Essa história aparece em várias regiões do Oriente, em diversas vertentes
vertentes filosóficas. Então, em vários países ali embaixo, a gente tem essa história circulando. Já faz parte do imaginário popular. E pro budismo, todas as coisas se conectam entre si. Elas estão tão intimamente ligadas que elas são elas mesmas, ao mesmo tempo em que elas também são os outros. Ou seja, tudo é um e um é tudo. Tudo tem o reflexo de tudo, nem que seja só um pouquinho. E a rede de Indra explica muito bem essa metafísica budista. Pensa no universo como uma teia. Em uma teia, a gente tem vários pontos se cruzando entre si. Esses pontos estão ligados entre si também, ao passo de que eles são todos eles e refletem em todos eles. Para ficar mais lúcido, pensa que choveu em cima dessa teia de aranha que a gente tá imaginando aqui, e agora em cima dela existem várias gotas, vários pontinhos de gotas que refletem uns aos outros. Isso é a rede de Indra. Em essência, todos esses pontos, todas essas gotas, elas estão ligadas entre si, em si mesmo e para o todo. Tudo é um e um é tudo. Basicamente isso. Já no conto budista, eles não usam essa metáfora de que é uma teia de aranha, eles usam a metáfora de que é uma rede. Em cada vértice, em cada ponto que se liga, em cada linha que ultrapassa a outra, a gente tem na verdade uma joia. E essa joia reflete todas as outras joias, nem que seja só um pouquinho. As histórias contam que essa rede foi feita justamente pelo deus Indra, o deus indiano do hinduísmo, lá no começo do universo. Ele teria feito essa rede e jogado aos céus, e assim teria surgido o próprio universo. No conto, eles não usam a palavra teia, como eu já disse, mas propriamente a palavra rede. Em cada ponto dessa rede, cada joia pode ser vista de diferentes faces, diferentes perspectivas. E qualquer pequena ou grande modificação, por menor que seja em qualquer uma dessas joias, vai refletir, por menor que seja também, em qualquer outra joia. Ou seja, o que você faz agora reflete de alguma forma alguma outra coisa. Ao mesmo tempo que algumas pessoas podem brisar também, falando que a rede fala que você é tipo Deus, né? Porque se você é um, você é tudo, se você é tudo, você é Deus. Enfim, aí o papo fica um pouco mais complexo. Mas vamos focar mesmo que o Bob nesse meio tempo morreu de novo. Mas agora, durante o julgamento, o coração de Bob não está mais agonizado e com raiva. Ele tá sofrendo. Ele tá chorando, ele não aguenta mais estar lá. Parece que foi injusto o que aconteceu com ele agora. Mas ainda assim, seu coração pesa mais que a pena. Agora, voltando pra brisa, nós existimos, portanto sofremos. Onde mostra que se iludimos em pensar que somos só um ser, só um indivíduo. Muito pelo contrário, tanto em produções audiovisuais que nos trazem isso, quanto a nossa cultura, quanto a toda a nossa história, cada pessoa tem um pouco de outra pessoa. Agora o Bob, na sua nova tentativa de fugir da prisão, ele se mostra ser completamente mais empático e esperançoso. Ele se importa com os outros ao seu redor. Ele ajuda os próximos que também foram empáticos com ele. E ele também é justo. Se atacou ele, ele tem que sobreviver. Ele vai ter que matar o próximo também pra conseguir sua missão. Mas agora toda essa brisa de hinduísmo, de teia, de não sei o que, de meditação, vai fazer sentido. Porque o Jason vai falar de uma das coisas mais importantes. E foi isso que me ensinou muita coisa e foi essencial pra minha vida. O Jason fala que o Bob tem que parar de nutrir esperança. Tem vários exemplos para falar de como a esperança atrapalha a sua vida. Por exemplo, quando você está apaixonado por alguém e você quer chegar nos status de relação com essa pessoa, você acaba não aproveitando seu atual momento com ela, sem saber como vai ser o futuro. E quando você chega nesse futuro, mesmo se esforçando, isso não acontece, se torna muito mais frustrante e você se sente perdido. A melhor coisa de se fazer é viver o agora. Enquanto eles falam isso, o Clancy e o Jason discutindo e fazendo piadas sobre esperança, o Bob tá de fato agora quase fugindo. E adivinha só, ele sai da prisão com tudo, só que ele cai do penhasco e sua cabeça inteira se rasga no espinho. Ele morre pra um caralho. Só que agora o Bob entendeu uma coisa. Ele entendeu que a gente não precisa ter esperança. Que a esperança pra ele de sair daquela prisão só estavam torturando. E ele tem que melhorar por ele mesmo, não sobre as circunstâncias para chegar em algum estado. E entendi, eu nunca estive preso de verdade. A prisão estava dentro de mim. E toda vez que eu fiz mal para alguém, eu estava fazendo mal para mim mesmo. Enfim, desculpa por narrar praticamente o episódio inteiro. É que pra explicar o que eu senti com esse episódio, como ele me mudou, eu tinha que contar ele todo praticamente pra vocês tentarem entender a brisa. Bem, esse foi o papo que foi responsável por uma das minhas maiores criações. Graças a esse papo, agora as minhas paixões não eram só arte e produzir vídeos.
também era conhecer pessoas. Então eu criei Rabi Stories, que bem, eu muito invejoso, resolvi que também seria uma conversa desenhada, só que eu não tenho nada de orçamento, então eu resolvi desenhar o convidado enquanto eu troco uma ideia com ele. E foi incrível, atualmente eu entrevistei mais de 100 pessoas, tem muitos episódios divertidos, eu fiz diversos amigos, eu viajei com eles, eu vivi sonhos de infância e eles estão inclusive aqui agora comigo, me ajudando a gravar esse vídeo. Então, muito obrigado, The Midnight Gospel. Hoje eu vivo um sonho. E bem, não era só uma divulgação pro meu podcast, mas o link tá na descrição, me dá dinheiro, por favor. Mas realmente foi muito importante. Rabi Stories é um projeto que eu amo mesmo e eu não faço por dinheiro não, eu me divirto pra caralho fazendo. E é loucura mesmo quando eu falo que a série me moldou. Ela faz parte de mim atualmente. E bem, depois disso tivemos o 6º episódio, que explica melhor o universo de The Midnight Gospel e te ensina sobre meditação. Inclusive, esse é o episódio que de fato revela pra quem não manja que é um podcast real. O Duncan entrevista o mestre da meditação dele, o David, e como eu disse antes, meditação foi uma salvação pro Duncan, porque nem fazer arte é pra mim. O que a gente entende sobre o universo, que existe outras pessoas que têm simuladores dentro do mundo do Clancy e usam pra caçar tesouros nesses mundos simulados, e entendemos que o Clancy não está cuidando nem um pouco do simulador dele, e esse simulador ele pode acabar sendo um problema pro Clancy. Depois desse episódio, a gente tem um clássico episódio de conversa, que é um papo muito interessante, que é o Papo com a Morte, que ele é uma quebra de expectativas muito grande, porque o episódio falando sobre a morte foi o 2º episódio. Então, esse a gente vai falar sobre como a nossa sociedade capitaliza a morte. A gente vai conhecer a grande indústria da morte. Como ela faz você se importar com algo que é muito normal no seu cotidiano, que é a própria morte. E fazem isso apenas para lucrar em cima de você. Agora vamos pro último episódio. Agora a gente não tem muito uma especialista ou algo do tipo. O papo, ele é bem fácil de digerir e mostra muito mais da lore de The Midnight Gospel e principalmente da vida de Duncan. O podcast que a gente tá falando em questão é um podcast real. Essa conversa toda mal foi editada do Duncan com a mãe dele. O episódio começa de uma forma bem óbvia. O Clancy vai visitar a mãe dele. A espaçonave da mãe do Clancy mostra uns ursinhos cuidando de bebês. Inclusive, a estética da animação é toda essa. E começa justamente falando disso. De como foi o nascimento do Duncan, como ele era na criança, como foi cuidar dele, a sua adolescência e por aí vai. Mas a gente entra em uma das questões que mexe com a gente. É uma brisa que a mãe do Clancy e o Clancy compartilham durante o episódio, que eles usam a margem do rio como se fosse pra você seguir o rio. No momento que você não segue o rio, sua vida tá um caos. A mãe do Clancy tem uma visão muito mais estoica sobre essas situações de quando sua vida tá um caos, que é você entender a si próprio. E ela usa isso tentando fazer uma parada com o corpo lá, que é tentar sentir as suas mãozinhas e treinar um fluxo, mas às vezes que eu tentei fazer isso não deu muito certo não. Eu acho que isso é brisa errada, mas foca no entender a si mesmo. Ainda assim, com a animação com esse mesmo aspecto de crescimento, falando da vida do Clancy, dele crescendo, os problemas que ele enfrentou quando era criança, a gente vem pra uma das coisas que todo mundo já se questionou, que é o ego e o julgamento. Quando você tá muito raivoso consigo, quando você acha que você é o centro de tudo e que os problemas começam a vir, e você começa a se julgar e julgar o próximo, te mostram que tudo isso, na realidade, é besteira. Você tem que largar o seu ego. E o mais importante de tudo é que durante o papo a gente entende quem é esse tipo de gente. São chupadores de teta. Você é um chupador de teta? Porque eu já fui um chupador de teta. Eu amo teta. A gente tá falando de bebês aqui. Quando um bebê precisa de leite e esse leite não é dado pra ele, ele acaba se revoltando. E com essa demora toda, mesmo com a mãe oferecendo o peito, a reação dele é morder o peito. Então é isso. Todos já fomos chupadores de teta em algum momento da vida. Porque no momento que você teve, você recusou. Pelo seu ego tá maior que esse problema agora. E você tem que entender que as coisas ruins na sua vida, nem sempre você tem o controle. Mas tudo que tá ao seu alcance, você pode sim controlar como você vai reagir aos problemas da sua vida. Eu acho que um dos exemplos mais óbvios que dá pra se utilizar, por exemplo, um término de namoro, você não controla o que outra pessoa tá sentindo, mas você controla como você vai lidar com essa dor. Porque um fato você tem, que essa pessoa não gosta mais de você, então você tem que reagir
da melhor forma possível. Mas agora a gente tem um dos momentos mais importantes e mais impactantes de toda a conversa. A mãe do Clancy / a mãe do Duncan, eles gravaram esse podcast antes da mãe do Duncan morrer, para ter uns últimos registros dos dois juntos. A mãe do Duncan sofria de um câncer de mama de um grau alto e diversas vezes durante a vida dela, ela escutou que ela ia morrer em 6 meses. 6 meses tendo uma família, tendo crescido, tendo vivido tudo aquilo e sabendo certeiramente que você vai morrer em 6 meses. E com desespero, chegou aos 6 meses e adivinha só? Ela não morreu. E conforme o médico ligava, falava todas as vezes, 6 meses ela ia morrer. Ela escutou isso diversas vezes, a um ponto de o médico falar para ela ligar para um crematório e resolver os problemas e falarem o preço. A própria pessoa tem que falar a forma que ela quer morrer e resolver isso. Deve ser uma situação muito pesada. E aí que entra, pro Clancy é muito importante a meditação também, porque a meditação é uma preparação para a morte. E a gente tem que entender que é por isso mesmo que a gente não é especial, porque uma hora a gente vai morrer. A gente é que nem um todo. Mas calma aí, gente, eu acho que eu tô deixando o papo aqui muito triste. Querendo dizer com tudo isso é que você pode dar o significado pra isso e você pode muito bem entender a si mesmo e em procura de autoconhecimento para lidar com todas essas coisas e melhorar como pessoa. Muitas vezes a gente nega a chegada da morte. A gente tenta viver de coisas que não fazem a gente pensar sobre isso. A gente acaba gastando nosso tempo em vão, fazendo as coisas mais malucas só pra esquecer que a gente tá morrendo, tentar viver o máximo e por aí vai. Mas às vezes a gente tem que abrir nosso coração. Nem sempre a gente tem que ser o mais forte e frio consigo mesmo. E eu sei que abrir o coração dói. E a questão vem: o que fazer quando alguém morrer? Você chora. Então é isso, encare de frente à morte e chore, porque até a morte tem algo pra ensinar. Esse episódio pra época, pra mim, foi de fato mentalmente muito importante, porque eu passei por um dos piores episódios da minha vida, que eu lido até hoje, porque tudo é muito frenético, que foi com a morte ao meu avô. Esse vídeo todo é uma homenagem a ele, porque não consigo não pensar nele enquanto eu escrevia esse roteiro. E quando eu produzia tudo isso, a primeira pessoa muito importante na minha vida que se foi. Eu não sabia muito bem como encarar isso. Eu me sentia culpado diversas vezes. Eu me isolava de todo mundo, não via o valor de mais nada. E foi assim, inclusive, eu comecei a assistir The Midnight Gospel. Pra ter um pouquinho de paz e sossego e tentar tirar minha cabeça da vida. Meu avô, ele começou a vida trabalhando no metrô e foi subindo na vida até ser presidente da União dos Aposentados. E ele teve uma vida muito feliz. Eu lembro de diversas histórias com ele. Ele acumulava 3 meses trabalhando muito pra ganhar os bônus deles. Ele chegava com uma caixa cheia de doce pro meu pai, pra minha tia e pro meu tio. Ele sempre foi essa pessoa que tinha empatia pelo próximo e tentava ajudar o próximo. Mas eu, infelizmente, eu fui um adolescente muito idiota pra enxergar isso e aproveitar isso. Aproveitar o que o meu avô tinha a oferecer enquanto vivo. Eu não conseguia aproveitar com ele o suficiente, infelizmente. Mas a morte dele me fez enxergar o valor da vida, me fez enxergar o meu valor e o valor de quem tá próximo de mim. Enfim, é isso, vô. Eu te amo e eu tô seguindo com os meus sonhos. Mas não acabou ainda. Durante esse papo com a mãe do Clancy, o simulador do Clancy dá um defeito. Como eu disse, ele não tinha cuidado dele bem. E veio uma tropa de policiais tentar prender o Clancy por ele estar usando supostamente um simulador que não devia. E todos eles estão sendo mandados por um hater do podcast dele. E não tem jeito, o simulador explode. Assim, se encerrando Midnight Gospel. De uma das formas mais abstratas, esclarecendo talvez o que tenha sido toda essa experiência. Clancy, ao chegar nessa espécie de novo mundo que se criou depois da explosão, que não fica claro pra nós se ele morreu de fato ou não, até porque a segunda temporada foi escrita, mas foi cancelada. Ele surge num mundo completamente calmo e desconhecido, longe de tudo que ele já viveu, e entra num ônibus, e dentro desse ônibus tem tudo que a gente conheceu durante essa série, todos os convidados. E fica claro pra nós que dessa vez não vamos visitar outros multiversos e tentar entender como outras pessoas vivem, e sim que vamos escrever nossa própria jornada e sentir na pele o que é o ciclo da vida. E a mensagem final que a mãe do Clancy traz é que apenas viva, apenas sinta, apenas seja você mesmo. Coloca a cabeça no lugar, Clancy.
E eu recomendo que vocês assistam The Midnight Gospel, por mais que vocês tenham visto esse vídeo, ele tá repleto de spoilers. Confie em mim, isso não vai atrapalhar na sua experiência. Se puder deixar o seu like e comentar aqui também, ajuda bastante, e se inscrever no meu canal. Eu sei que o quadro não tá muito das melhores coisas, mas a gente melhora com o tempo, né? Vocês acham que eu sou o quê? Foda também? Vocês acham que eu sou o Bobby White? E é isso, deixa o like, me deixa rico. Acabou essa história de tristeza. Uou, pós-créditos passando na tela. Quadro, eu sou artista, quadro de bosta.